Domingo passado à noite, o pastor Debrando começou a celebração explicando que a história ela é dividida em antes e depois de Cristo, a C e DC. Mas não só a história, a gente pode contar como antes e depois de Cristo. A minha história e a sua história também pode ser contada como antes e depois de Cristo. Isso porque quem se encontra com Cristo tem a sua vida mudada. É impossível um encontro com Cristo e isso não mudar a nossa vida. Muda algo aí dentro da tua vida. Mudou na minha vida, muda na nossa vida. Há uma música antiga que diz assim: Jesus Cristo muda. Eu não vou cantar porque eu sou altamente desafinado, mas só vou ler a letra. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Diferente hoje é o meu coração, porque Jesus Cristo mudou o meu viver. Essa mudança, gente, ela é caracterizada, sabe, por marcas. E marcas assim, fortes. Cláudio era um antes de conhecer a Cristo e Cláudio é outro depois. Cláudio era um antes de conhecer a Cristo e Cláudio continua sendo moldado a cada dia depois que conheceu a Cristo. Não é uma fronteira que a gente passa para o outro lado e tudo está mudado. A gente vai sendo mudado a cada dia. Deus vai acrescentando a cada dia o seu amor e a sua graça em nossa vida, mudando o nosso ser, mudando o nosso caráter. Paulo chega a dizer sobre essas marcas na vida que vai mudando a gente. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quando Paulo fala isso, ele está se referindo a cicatrizes por causa de Cristo, do seu corpo, visíveis por causa de Cristo. Mas essa passagem, ela também é usada para a gente refletir sobre quais são as marcas de Cristo que estão no nosso corpo. Marcas, por exemplo, como a fé. Nós que somos o povo, que podemos contar que a nossa história é dividida entre antes e depois de Cristo, nós carregamos marcas e uma dessas marcas devia ser a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele guarda aquele que os busca. Não é isso que diz a palavra de Deus? E o amor? Jesus, qual é o maior mandamento de todos? O maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Nisso consiste toda a lei. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Depois, Jesus reunido com seus discípulos, ao redor de uma mesa, Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou. Ame ao próximo como eu vos amei. Nós que temos a história de vida contada como antes e depois, amar o próximo como Jesus amou devia ser uma marca. Você deveria olhar para a minha vida e dizer assim: Cláudio ama o próximo como Cristo amou. Deveria ser uma marca da minha vida. E gratidão. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 4, assim como vocês receberam a Cristo, continue a viver nele, arraigados, edificados nele, fortalecidos na fé, como já foram ensinados, transbordando em gratidão. Salmo 103 vai dizer: o Senhor é bom em todo o tempo, por isso meu coração se enche de gratidão. Deus é bom em todo o tempo. E já que nós recebemos a Cristo, que tal a gente transbordar de gratidão? Essas são as marcas, algumas das marcas, que aqueles que foram moldados por Cristo podem dizer. Mas hoje eu queria aprofundar apenas em uma marca, a gratidão. Vou deixar amor e fé para uma outra oportunidade. Hoje eu queria falar sobre gratidão. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa grata? De verdade? Você consegue olhar para a vida, sabe, com gratidão?
Tem gente que faz isso de forma automática. Assim, automática no bom sentido, que sabe fazer isso. Tem gente que não consegue. Tem gente que acha que faz e não faz. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por algo na sua vida? Qual foi a última vez que você agradeceu por algo simples? Porque às vezes é fácil a gente agradecer por algo extraordinário. Cura de uma doença. Um livramento assim. A gente dá glória a Deus. A gente agradece. Mas pelo ordinário da vida. Pelo cafezinho com pão. No café da manhã em casa. Por chegar em casa no dia do trabalho. E abrir a porta de casa. Por pegar na mão do cônjuge. Deitar a cabeça no outro. Isso tudo é presente de Deus também na nossa vida. Pelo ar que a gente respira, pelo sol que brilha. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus? Essa semana eu brincando num grupo da família, né? Disse, gente, hoje vamos colocar aqui no grupo da família motivos que a gente agradece a Deus. E foi a coisa mais linda do mundo. E a minha cunhada disse, eu agradeço a Deus porque hoje eu parei de manhã para tomar o café da manhã e eu pude contemplar o sol, contemplar o que eu estava, que meus olhos estavam vendo, sabe, o sabor do café. Eu comecei o dia desacelerada, louvando a Deus. A minha esposa colocou lá, eu louvo a Deus, eu sou grata porque hoje eu fui correr na beira-mar. E eu não passou desapercebido a beleza da beira-mar. Eu vi crianças, eu vi adultos, eu vi família, eu vi pessoas andando de mão dadas, eu vi o esforço do outro, eu vi o sol, eu senti o vento no rosto, eu senti a brisa, eu senti o cheiro do mar. Eu sou grata a Deus porque eu senti a vida acontecendo ali. Coisas ordinárias na nossa vida que às vezes a gente deixa passar, mas como é bom a gente reconhecer essas coisas. Como é que a gente retribui a Deus por tudo isso? Como é que a gente demonstra a Deus toda essa gratidão? Eu não sei se você sabe, mas existe uma diferença entre agradecer e gratidão. Eu não sabia disso, mas eu descobri essa semana. Mário Sérgio Cortella vai dizer que agradecer é um ato de educação. Você abriu a porta para mim? Obrigado que você abriu a porta para mim. Mas gratidão é um estado de espírito, é um estado de vida. É uma disposição do coração de estar inclinado para ver o belo, a graça de Deus, o amor, a presença de Deus. É uma disposição do coração de estar inclinado, de perceber a bondade de Deus à beira-mar, na mesa de casa, no cafezinho, de perceber a bondade de Deus na vida acontecendo. Gratidão não é só um ato de educação, que eu digo obrigado. Se eu agradeço e esqueço, isso é agradecer, não é gratidão. Gratidão eu carrego aqui dentro, no meu interior. É uma forma de habitar esse mundo. É uma forma de viver, é um estilo de vida. É a lente pela qual você coloca para enxergar o mundo à sua volta. Essa lente chama-se gratidão. Isso muda a vida da gente. Isso muda o nosso estilo de vida, a forma como a gente habita nesse mundo. Mas por que eu devo cultivar um coração de gratidão? Por quê? Vamos para o texto? Para a gente descobrir essa resposta baseada na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo vai dizer assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E aqui logo de cara, meus irmãos, eu quero corrigir um equívoco que
é muito comum a gente fazer nas reflexões dentro da igreja, que a expressão em tudo, ela não quer dizer por tudo. O apóstolo Paulo está aqui falando para uma comunidade que está sendo perseguida, que está sofrendo violência. Ele não está dizendo assim, sejam agradecidos por essa violência na vida de vocês, por essa perseguição que... Não, ele não está falando isso. A gente não vai ser agradecido a Deus pela ação do homem mau na nossa vida. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que diante desse sofrimento, da dureza da vida, dessa perseguição, sabe, não perca a capacidade de inclinar o seu coração e perceber a beleza de Deus em todas as coisas, a bondade de Deus, de perceber a beleza da vida acontecendo, apesar das dores, apesar das dificuldades da vida, que cada um carrega a sua. Cada um carrega a sua. A gratidão, meu povo, não nega a realidade dura da vida, mas ela nos ensina a atravessar. O pastor Debrando diz que a fé, ela não nega a realidade da vida, mas ela nos dá força e propósito para viver a vida. A gratidão, ela não nega a realidade dura da vida, os problemas amargos, a perplexidade, mas ela nos ajuda a vencer. Ela nos dá força. A ciência mostra isso. Temos aqui psicólogos, temos pessoas na área da ciência, o que estou dizendo não é nenhum absurdo. A ciência mostra que cultivar um coração de gratidão, ela muda a nossa forma de viver e que isso nos faz bem, nos traz benefícios. Existe um psicólogo e pesquisador americano chamado Robert Amos. E ele, junto com outros psicólogos, outros pesquisadores, ele fez uma pesquisa e elaborou o seguinte: eu vou dividir o grupo aqui em 2 grupos, e em um vai escrever todos os dias, Vitão, 5 motivos para agradecer. Todos os dias, durante um período, todos os dias, 5 motivos. O outro grupo vai escrever 5 motivos de murmuração. E foi constatado, no final da pesquisa, que aquelas pessoas que escreveram os 5 motivos de murmuração, o olhar para a vida era terrível. Oh, meu Deus, acordar mais uma vez para trabalhar. Oh, meu Deus, que calor. Sabe gente que anda bufando? Acontece a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem um prato de comida na tua frente. Não está quente, não. Ixi, o sol está forte hoje, né? Ixi. Está sempre olhando assim. Tem sempre um ixi. Mas o grupo que escreveu 5 motivos de gratidão terminou a pesquisa com um olhar para a vida totalmente diferente. Essas pessoas dormiam melhor, eram menos estressadas, tinham mais saúde emocional e física do corpo também. E ele elaborou lá 10 aspectos de que cultivam um coração de gratidão, acontece na vida. E desses 10 aspectos, eu queria pegar só 5 para a gente pensar hoje de manhã. Vamos lá pegar? Primeiro, essas pessoas são mais resilientes nas crises. Pessoas gratas conseguem enfrentar melhor a dor da vida, porque elas não ficam presas, paralisadas na reclamação, na murmuração, no ato em si do que elas estão passando. O apóstolo Paulo, quando foi preso, a Bíblia diz que ele estava acorrentado. E os historiadores dizem que isso fazia com que a pele de Paulo sangrava, porque a corrente que era presa em sua perna era uma coisa de ferro, tão grosseiro, tão pesado, sabe, que não tinha esse negócio de, vamos fazer, mas cuidado com a perna. Não,
Era um negócio que sangrava a pele mesmo. E Paulo estava preso, com a pele sangrando ali, sem perspectiva nenhuma de ser solto. E o que é que Paulo faz? Paulo louva a Deus. Paulo louva a Deus, e aí a Bíblia diz, a história conta que um grande tremor, um terremoto aconteceu ali naquele ambiente, e as correntes foram quebradas, soltas. E eu acho muito curioso esse texto, porque se você falar assim, não, olha, eu estava aqui preso nesse ambiente, e um terremoto aconteceu, sabe, e essa parede aí criou um buraco nessa parede, e aí o apóstolo Paulo foi por esse buraco e se livrou da prisão. Tá, é coerente, está certo. O teto caiu, o apóstolo Paulo subiu no teto e se livrou da prisão. Mas as correntes que o amarravam se toraram, se abriram. Gente, isso é sobrenatural. Isso é espiritual. E o natural da nossa vida, hoje, na geração que a gente vive, é a gente ficar preso à murmuração, às coisas pesadas que às vezes acontecem na nossa vida mesmo. Não é natural? A gente vê isso antigamente, a gente ainda diz isso, né, que os adolescentes ficam presos nisso aí, tá? Mas não é só adolescente não, viu, gente? É adulto também. A gente fica preso nessas prisões emocionais, nessa murmuração, de olhar para a vida com pessimismo, dizer que chegou ao fim. Mas quando a gente tem um coração grato a Deus, por saber que Deus é o nosso Deus, e que Ele está escrevendo a nossa história junto conosco, que Ele não nos deixa só lá na prisão, Paulo não estava sozinho, ele estava com a presença de Deus ali também, e isso movia o coração de Paulo para louvar no meio daquela situação. Quando a gente tem um coração grato, correntes se quebram, e a gente consegue se libertar da prisão, da murmuração, de tantas outras coisas, sabe, que não são um plano de Deus para a nossa vida. Não são. 2, essas pessoas demonstraram desenvolver mais saúde emocional e física. Estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão dormem melhor, têm uma vida com menos estresse, ou sabe lidar melhor com o estresse, digamos assim, que consegue desenvolver melhor a tolerância para muita coisa na vida. A vida de gratidão dá um sentimento de contentamento, de satisfação. O apóstolo Paulo, eu aprendi o segredo da felicidade, é estar contente com todas as coisas. A Bíblia diz lá em Provérbios, de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele provém a vida. O que é guardar o coração? Guardar o coração, meu povo, é guardar a vida interior. É cultivar um coração de gratidão, porque a vida vai sair daí. Imagina, não está escrito isso, mas imagina se esse versículo tivesse assim: acima de tudo, guarda a gratidão no teu coração, porque a tua vida depende disso. Fazia sentido, né? Fazia sentido. Um coração grato fortalece o corpo, a mente, a nossa alma, nosso espírito. 3, desenvolve a capacidade de identificar e escolher pelo que importa na vida. Gratidão, meu povo, faz a gente olhar para a vida com outros olhos. Gera empatia. A gente tem relacionamentos mais saudáveis, porque a gente não critica tanto o outro. A gente entende que eu sou tão pecador, miserável, e erro tanto quanto o outro. Porque eu vou criticar a vida do outro se eu entendo que eu sou tão sujo quanto mal lavado que eu estou falando. E esse olhar de gratidão para a vida, ela cria
ela cria uma rede neural, ela cria um funil, sabe, que faz com que a gente olhe para a vida e perceba as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor. Sabe aquela história? Eu estava querendo comprar um carro vermelho. Eu nunca vi um carro vermelho, eu nunca vi tanto carro vermelho na rua. Mas depois que eu comecei a pesquisar sobre carro vermelho, o que eu mais vejo na rua é carro vermelho. Não tem essa história? Pronto, isso é a mesma coisa. Se eu tenho uma vida, só reclamo, só murmuro. Tudo está difícil. Meu Deus, que loucura. Não sei. Tudo que eu vou ver na vida o tempo todo é motivos para murmuração. Mas se eu agradeço, até nos momentos difíceis, eu vou encontrar razões para agradecer. Porque gratidão é essa disposição do coração de enxergar a vida, apesar de ter altos e baixos na vida, momentos de alegria e momentos de tristeza, de perceber a beleza da vida. Jesus Cristo, quando estava orando no jardim do Getsemane, ele chorou lágrimas de sangue. Ele não disse: Senhor, obrigado, porque daqui a pouco eu vou para a cruz. Que coisa linda, Deus, tu vai me dar força, eu vou ressuscitar entre os mortos. Ele chorou. Ele chorou quando ele estava diante do sofrimento das irmãs de Lázaro, quando Lázaro morreu. A vida tem isso. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas na vida. E há tempo, sabe, para a gente lamentar, há tempo para a gente dizer... Isso aqui não é uma pregação poliana, sabe, filosofia poliana? Que faz de conta que a vida é sempre linda e maravilhosa. Não é isso. A proposta do Evangelho e da gratidão é olhar para os momentos de dores na vida e mesmo passando por momentos assim, perceber que isso não define a vida e que há outras coisas na vida que eu posso agradecer e louvar a Deus, sim. Eu vou chorar com o que está acontecendo na minha vida, mas isso não vai definir a minha vida. Em todas as coisas eu posso ser abatido, mas não derrotado. Aflito, mas não desesperado, disse o apóstolo Paulo. Porque nós sabemos em quem cremos. Deus que nós cremos é esse Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Eu estava condenado à morte, você também. E esse Deus nos amou, ainda quando estávamos fedendo a pecado, pagou o preço na cruz, preço de morte. O que mais queremos na vida? Deus não é tudo na nossa vida? Deus não é tudo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é isso? Não. A interpretação mais fiel desse texto é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E se Ele é tudo na minha vida, se Ele me basta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele está comigo e Ele me basta. Meu coração se enche de gratidão, porque Ele está comigo e Ele me basta. E eu posso passar por dores, por lutas na vida, mas eu sei que Ele está comigo e Ele me basta. Eu posso enfrentar situações difíceis na minha família, mas eu sei que Ele está comigo e Ele me basta. Ele me basta. Quarto, essas pessoas que desenvolvem um olhar de gratidão na vida, desenvolvem mais esperança no futuro. Quem é grato reconhece o bem que já recebeu de Deus, e isso lhe enche de força, de fé, de gratidão. Filipenses 4 vai dizer: mas tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, eu já passei fome, eu já dormi no chão, já dormi na cama, aprendi a viver na fartura e na escassez, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque aquele que me fortalece me basta.
Eu posso todas as coisas que me fortalecem. Eu posso. Davi, diante de Golias, o rei Saul chama ele e Davi vai lembrar com gratidão aquilo que já passou na vida. E diz diante do rei Saul: o senhor está preocupado com essa batalha que eu vou fazer? Porque nenhum dos teus soldados quer ir para essa batalha. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Deus já me deu vitória sobre ursos, sobre leões. O Senhor Deus já esteve comigo em outras situações. Ele vai estar comigo agora também. A gratidão de olhar para a sua vida e perceber a mão de Deus lhe guiando em muitos momentos da sua vida, lhe dá uma perspectiva de futuro diferente, muda a sua visão de futuro. Você diz: eu posso vencer isso também, porque Deus já me deu, sabe, a sua presença em outras situações da minha vida também. E esse olhar enche meu coração de gratidão, porque Ele é tudo na minha vida. E se Ele estar comigo, eu tenho um olhar de gratidão e um sentimento de gratidão, que isso basta. Que eu vou seguir em frente. Quinto e último. Essas pessoas que desenvolvem um coração cheio de gratidão, aprendem que tem mais sentido na vida e na espiritualidade. Isso é o que diz a pesquisa. Mas como essa pregação, a espiritualidade é cristã, né? Eu não posso deixar tão vaga essa palavra espiritualidade, por isso que eu botei entre parênteses. As pessoas aprendem a ter mais sentido na vida e a capacidade de viver cada área da vida com Cristo. Gratidão, meus irmãos, é a forma mais bonita da gente viver o Evangelho. Sabia? É a forma mais bonita de você cultuar a Deus. Gratidão. Gratidão. Desenvolver, isso é algo que a gente desenvolve. Ah, Cláudio, eu não sei fazer isso. Começa anotando. Começa anotando. Teve um rapaz que ele foi procurar a ajuda de um psicólogo. E o psicólogo disse assim: olha, durante 30 dias, isso é história real, tá? Eu vi o testemunho dele. Você vai anotar 3 razões pela qual você é grato. E depois de 30 dias, ele voltou naquela psicóloga. Ele disse: olha, a primeira semana foi terrível, porque eu não conseguia ver o que é que eu era grato na vida. E isso começou a me machucar. Será que eu não sou grato por nada? Assim, eu não estou conseguindo enxergar o que é gratidão aqui na vida. Mas na segunda semana, eu comecei a enxergar algumas coisas que eram gratidão. Na terceira semana, eu comecei a sentir prazer em anotar aquelas coisas de gratidão. E na quarta semana, eu já estava anotando 5, 6, não era mais 3. Eu descia de casa para o trabalho, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e pegava uma parte de uma serra. Sabe, e eu ia e vinha reclamando: ai meu Deus, que trânsito, ai meu Deus, que demora, ai meu Deus, se eu arranjasse um emprego mais próximo de casa, ai meu Deus, se tivesse outro caminho para mim ir. E quando eu voltava para casa, eu voltava extremamente cansado, exausto, porque a volta também era do mesmo jeito, era só reclamando. Que dia difícil, doido para chegar em casa, o tempo todo, dia após dia isso. Mas depois desse exercício, depois de 30 dias anotando motivos de gratidão, não mudou nada. Eu continuei indo para o trabalho e voltando num período de 1 hora. O trânsito continua o mesmo, lento e caótico do mesmo jeito. Mas eu consigo perceber agora a paisagem. Eu consigo botar um som no meu carro, um louvor, e ir louvando. Eu consigo parar e refletir sobre algumas coisas da minha vida, me encontrar comigo mesmo no carro. A gratidão, ela não muda a situação em si, mas ela muda a forma como a gente enfrenta cada situação. A gratidão, meu povo, é a forma mais bonita da gente viver o Evangelho. Eu vou voltar para aquele versículo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vamos agradecer a Deus? Vamos essa semana toda agradecer, fazer as 3 anotaçõezinhas. Quem sabe domingo que vem,
depois dessas 3 anotazinhas, no seu caderno, ou no papelzinho qualquer, que você vá juntando, domingo que vem você abrir cada um deles e ler e louvar a Deus por tantos motivos de gratidão. Agradecer a Deus pelo sol que brilha. Anota lá. Pelo partir do pão, pela comunhão, pela companhia de quem vive do nosso lado, pela saúde, pela ajuda que chega na hora certa, por poder dar. Melhor é dar do que receber. Como é bom poder dar. Por poder beijar o rosto do nosso filho todo dia de manhã. Por poder caminhar ao lado de quem a gente ama. Por poder participar de algo que é maior do que nós mesmos, como uma comunidade de fé. Quais são os motivos que você tem para agradecer?